Podcast Construindo o Amanhã. Patrocínio Pro Imobiliária. Realização Real Client, Ecossistema de Negócios e Bueno Produções Experiências. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio piloto do Construindo o Amanhã, um podcast que mergulha fundo na arquitetura, no urbanismo, em todas as transformações humanas e nas relações que acontecem com as cidades. Aqui a gente não vai falar somente sobre mudanças, vamos falar sobre as pessoas que fazem com que essas mudanças ocorram. Nesse episódio de estreia, a gente vai conversar com Rafael Padoim Nenê, ele que é coordenador e idealizador e uma das mentes que está por trás de toda a visão sobre esse novo projeto Construindo o Amanhã. Ele que tem uma trajetória marcada no ramo imobiliário, uma atuação forte pela Real Client e também na Pro Imobiliária. Traz uma leitura única sobre como as pessoas se conectam com as cidades e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de abertura. Lembrando que esse podcast é uma produção, uma realização também da Bueno Produções Experiências. Rafael, que prazer conversar contigo nesse novo projeto aí que promete unir, né, as visões e as experiências das pessoas que se preocupam com o urbanismo e com todas as mudanças das cidades. Muito bem, Alexandre. E também falando aqui em nome da Priscila, né? É um projeto que, inclusive, foi ideia dela, a lembrança do portal Escala Humana, né? A gente estudou muito também o case de vocês, e vai ser muito interessante porque, Alexandre, nesse primeiro episódio, é um episódio onde nós não teremos, digamos, um convidado, né, do programa, do projeto, e sim é como se fosse, né, uma interação nossa, minha e tua, para que os futuros programas tenham, digamos, uma linha com base no que a gente vai conversar agora, no sentido de já explicar para os nossos ouvintes, né, e participantes, e até mesmo para futuros convidados, que nós já temos uma lista bem bacana, já conversamos com alguns já estão se organizando, principalmente para a agenda de 2026, então vai ser bem bacana trazermos, discutirmos e projetarmos o futuro. Eu acho que esse é o grande desafio. O trabalho todo da experiência é no entendimento do passado para que a gente possa, na compreensão dele, projetarmos o futuro. E eu acho que isso está faltando muito, né, Rafael? Esse entendimento da nossa história, até em termos de planejamento, e acho que aí vem a relevância de um programa, de um podcast como esse, de trazermos essas pessoas com as suas experiências de forma que possam contribuir hoje, no presente, para, como o próprio nome do podcast diz, construir o amanhã. Porque a preocupação e o podcast ele surgiu muito em cima disso, na compreensão de que o mercado, principalmente o mercado imobiliário, ele vem mudando muito rápido, acompanhando as tendências de tecnologia. Aí nós estamos falando de métodos construtivos, e aí a gente tem essa correlação com a nossa vivência em cidade e também com os nossos hábitos e costumes. Então, quando a gente fala em imóvel, a gente pode adentrar no aspecto comercial, né? Na questão de consumir um produto, de vivenciar um ambiente compartilhado, em muitos casos no ramo de alimentação isso está muito em voga, né? Os hubs gastronômicos, e a gente também tem um convívio e uma interação no que diz respeito às funcionalidades dos ambientes residenciais, né? A gente vai falar ao longo dos programas de que aquele sonho da casa própria, hoje em dia ele já não existe mais, ao menos na minha compreensão, né? Sim. O que é o imóvel ideal? Imóvel ideal muitas vezes é estar próximo de algum local que faça sentido, pode ser o trabalho, né? Tem uma interação melhor e tendo ele quase como um vestimento, uma vestimenta. Né? Quer dizer, ele é propício para aquele momento. Ele é propício para aquela interação com a cidade, inclusive com as cidades, porque o mercado de trabalho também vem mudando muito. E quem mora em imóvel
são as pessoas. Sim. E essas pessoas, elas estão surfando ondas de experiências também no ramo profissional. Então, trabalhar toda uma burocracia, muitas vezes, em comprar um imóvel, em vender um imóvel, sem ter uma projeção, né, sem ter uma certeza em alguns lugares, às vezes fazem com que esse mercado de locação por curta temporada também enriqueça e fomente o mercado, inclusive, de turismo em algumas cidades, que também é um assunto que a gente pretende abordar bastante nesses episódios. Maravilha, Rafael. Mas antes da gente começar a falar da natureza do podcast, os assuntos, conta para nós qual foi a tua inspiração, né? O que tem por trás da criação do Construindo Amanhã? O que o Rafael traz de experiência pessoal e também profissional para o podcast? Por exemplo, Alexandre, a própria criação da Real Client, né, que é um braço operacional que é realizadora do programa junto com a Bueno Produções. Uhum. Nós identificamos que o mercado imobiliário, com suas mudanças, ele está muito mais ligado a uma interlocução com mais pessoas, né? Um ecossistema de negócios, do que exatamente uma atuação própria de cada empresa, por exemplo, de cada setor, né? Nós entendemos que o futuro ele vai estar muito mais correlacionado, né? Em mais circunstâncias, e aí vem as questões de negócios, né? Do que atuações, digamos assim, históricas. Por exemplo, no mercado imobiliário, né? Nós entendemos que o mercado imobiliário, obviamente, ele vem passando por transformações, mas, por exemplo, imobiliárias hoje em dia, eu vejo que elas continuam, mesmo com uma mente atual, mais na vanguarda, elas continuam com alguns modelos de negócios, digamos assim, estanques em modelos de negócios do passado. Então é como se fosse uma organização híbrida. Sim. Enquanto elas têm que, sim, trocar essa ficha, assumir o papel de acompanhar novas tecnologias. Né? Então, novos serviços e novos produtos devem ser observados e colocados em práticas por todos os operadores do mercado imobiliário. Então, a Real Client, na verdade, ela busca fazer um alinhamento, já criando uma esteira futura disso tudo. E a gente entendeu que conversar com vários operadores do mercado imobiliário se faz bastante sentido, inclusive provocá-los e trazê-los em programas para compartilhar conosco cases e, digamos assim, momentos que fizeram com que essas pessoas pensaram fora da caixa. Né? Que eu acho que isso enriquece muito o mercado imobiliário. Leia-se mercado imobiliário, tudo que está correlacionado a ele, né? Arquitetura, construção, urbanismo, cidade, retrofit, reintegração do... Desculpa te cortar, porque quando a gente fala em mercado imobiliário, o senso comum imediatamente remete à construção. Isso, verdade. E ele é muito maior do que isso, muito, né? Muito maior. A gente pode falar em mercado imobiliário, a gente pode falar do trânsito. Exato. Nós podemos falar das praças, nós podemos falar da sinalização. Segurança pública. O aspecto também de ter cidades mais competitivas, cidades mais atrativas, cidades mais turísticas, né? Quer dizer, a gente precisa de um contexto todo para que ela funcione melhor, né? O que é uma cidade rica? Uma cidade rica que ela consegue fluir melhor em todos os seus sentidos. E o mercado imobiliário, sim, ele é não só o da construção, que é digamos assim, ele é que mais impacta, digamos assim, no mercado de trabalho, por exemplo. Mas ideias que muitas vezes saem do papel, que se transformam às vezes em algum empreendimento, que geram uma nova experiência de convívio entre pessoas, entre vizinhos e assim por diante, são coisas que a gente tem que abordar 360. Essa é uma das ideias aqui do nosso programa. É importante que também fique compreendido por que nós estamos iniciando ele
e todo ele planejado para que ele fique dentro do portal Escala Humana. Tá? Houve todo um estudo, um cuidado do nosso projeto para que haja uma comunicação, uma fluidez nessa comunicação, partindo já de um ambiente propício, né? De um ambiente que tenha já um conhecimento técnico. Nós estamos hoje fazendo o nosso primeiro episódio, conversando com o Alexandre nesse troca de informações, né? Ele também está me conhecendo, nós também estamos conhecendo ele, porque nós queremos também mostrar para os futuros ouvintes dos futuros programas um pouco mais do portal Escala Humana. Então, Alexandre, comenta para nós, porque eu tenho também uma lembrança muito forte do Rádio Arquitetura, né? Essa história, Novo Hamburgo, e existe todo um público já que te segue, né? Que segue o portal, que é da arquitetura, que é da mobilidade urbana, que é do urbanismo, mas não necessariamente só arquitetos, né? E isso também justificou nós estarmos aqui nessa parceria aí contigo. Exatamente, Rafael. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Sim, tudo começou com a Rádio Arquitetura há 11 anos atrás. Eu olho para trás e penso, nossa, mas faz tanto tempo assim, e faz. Me inserindo num contexto inicial focado na arquitetura. Mas ao longo do tempo a gente começou a perceber que a arquitetura ela não se faz sozinha. Ela se faz com a engenharia. A arquitetura se faz com o design. Existe ali uma união de forças para que o empreendimento ou qualquer ação nesse sentido da construção chegue ao final. E é um esforço coletivo. Então, aos poucos, eu comecei a perceber que, embora o nome fosse Rádio Arquitetura, eu conversava com arquitetos, com engenheiros, com designers, com paisagistas, e a gente tinha muito conteúdo. Uma vez eu fiz um levantamento, Rafael, eu parei na metade do levantamento, que eu não tinha mais condições de seguir adiante, da quantidade de vídeos que a rádio tinha produzido ao longo desse tempo. Eram mais de 700 vídeos, de 1 hora cada vídeo, conversando com todo tipo, toda espécie de profissional. E a gente pensou, poxa, por que não agregar isso num portal? Né? Trazendo todas essas nuances desses profissionais. E a escolha foi Escala Humana, que é um termo, um jargão utilizado praticamente por todas essas áreas. E também remonta ao próprio nosso propósito, né? De colocar o ser humano no centro. Né, de tudo. E foi aí nas que começou a mudança. Nas cidades e nas calçadas, né? Porque eu até faço aí para o pessoal fazer uma projeção de imagem, porque o logo, né, Escala Humana, ou digamos a simbologia, nós temos, né? Nós temos uma pessoa com caminhando com um cachorro na calçada. Né? E exatamente. Porque eu não sou arquiteto. E ao longo do tempo eu me vi um apaixonado por essas questões, né? De urbanismo principalmente. Não tem como a gente viver sem vivenciar o urbanismo. Nós estamos o tempo todo nisso. Então nada mais justo do que reunir isso. E eu acho que aí, nesse ponto, os nossos propósitos se comunicam, Rafael. Sim, perfeito. Que é trazer o que eu vejo hoje, por exemplo... sem desmerecer o Instagram, por exemplo. Mas o Instagram é uma vitrine. E, de uma certa forma, tu não tem como te aprofundar dentro do Instagram. Qual a ideia do portal? É um descanso. Cara, eu vou sentar ali, eu vou me informar, e por isso que a gente tem ido atrás de profissionais cada vez mais para que escrevam para o portal, para que tragam a sua opinião, para que seja um local onde a gente quebra essa barreira da superficialidade e mergulhe mais fundo no conteúdo, que é o que eu acho que está faltando. Né? De gente que escreva, que seja um conteúdo autoral, pessoas responsáveis por aquilo dali e que deem à comunidade a oportunidade de saber mais sobre esses assuntos. Para te ter uma ideia, devo trazer alguns números aqui muito rapidamente. No primeiro mês do portal, e aí eu não quero comparar com as métricas
no Instagram no geral, mas eu quero analisar especificamente. O portal teve 1.500 visitas no mês. Sim. Isso para mim é maravilhoso. Sim. Porque é uma busca por conteúdo ativa. Não é tu estar no teu celular e o Instagram te mandar conteúdo e tu curtir e nem ler. E um público orgânico, né? Um público que tem a ver, não Totalmente. Não são pessoas que pararam ali por acaso. Não é o dentista, não é o médico, embora possa se interessar, e não desmerecendo esses profissionais, mas são pessoas que vivem aquilo dali, que querem saber mais. E é essa carência que para mim... Se utilizam do conteúdo. Totalmente, né? Rafael. Isso que antes era só uma percepção, para mim se cristalizou como uma verdade. Não, muito bacana. Entendeu? E isso que tu falas em conversar com mais pessoas é o que nos motivou em cima até essa criação da Real Client. A Real Client é ecossistema de negócios. Né? Então, e a gente se vê, e aí o que é? A Real Client é uma transformação da Prol. Ou melhor dizendo, talvez uma transformação, uma evolução do Rafael. Porque a gente também se vê nas operações imobiliárias, a gente também se enxerga fazendo o papel, não digo na substituição de outros profissionais, mas a gente se vê iniciando um processo que é de autoria de outros profissionais, né? Porque a gente tem que buscar no mercado informações, cases, ideias, principalmente ideias de profissionais, ideias da essência de outros profissionais, para canalizar alguns negócios nossos. Claro que depois isso vai para a esteira destes respectivos profissionais. Mas se o operador do mercado imobiliário não compreende todo esse ecossistema, né? E inclusive não consegue identificar quais são os outros profissionais que estão muito próximos a ele, muito próximos aos negócios que ele esteja fazendo, ele não vai ajudar de forma plena o seu cliente. Não sei se tu concorda com isso. Concordo totalmente, concordo. Eu acho que é essa visão que tem que imperar, né? Eu acho que é esse esforço e essa visão macro de tudo e essa cooperação entre profissionais e o entendimento do conteúdo. E antes de uma fala, tu trouxe algo que eu admiro muito, que é a questão do respeito àqueles que vieram antes de nós. Isso. Né? A cidade onde a gente caminha com o asfalto foi de uma cidade de terra de chão batido. E pessoas vieram antes de nós para construir isso. Então existe uma história que não pode ser desprezada, por maior que sejam as tecnologias. Nós temos que ter um apreço com tecnologia, mas com respeito, transformar aquilo dali. Então eu acho que sim, a gente precisa ter uma união entre todos os profissionais e trazer isso daí, trazer essas experiências, trazer esse entendimento e fazer com que tenhamos cidades cada vez melhores. Sim. Porque, de uma certa forma, eu vejo que muitas vezes as cidades estão adoecendo, né, Rafael? Estão adoecendo. Tem uma teoria minha que tem um pouco da questão política na história, e que dentro desse viés de Brasília, sabes que eu estudei de forma empírica. Eu prometo que eu vou aprofundar um pouco isso. Mas nós tínhamos cidades belíssimas no Brasil. Sim. O que era o Rio de Janeiro ali até a década de 40, até a década de 30. Sim. São Paulo, os casarões, né? Não que eu esteja, digamos, condenando o progresso, bem pelo contrário, mas eu acho que a gente teve um momento de urbanismo no Brasil que a gente se perdeu como nação. Eu também acho. E eu acho, um tempo me deu um estalo assim, mas será que não foi quando nós descentralizamos de alguma forma e nós construímos Brasília, né? E alguma coisa balançou o equilíbrio das cidades, né? Sabe que eu pretendo me aprofundar nisso. Claro, ganhamos uma herança arquitetônica de Brasília, riquíssimo. Talvez se não tivesse esse movimento, nós não teríamos vivenciado todo aquele esplendor. Mas até que ponto a gente não poderia ter utilizado as obras de Oscar Niemeyer
nas nossas cidades já pré-existentes. Sim. Né? E sim. quem disse que a gente não teria descaracterizado como descaracterizamos o Rio de Janeiro se lá permanecesse a capital do Brasil? Ou se tivesse sido migrada para São Paulo, ou voltasse para alguma das cidades do Nordeste? Enfim, são perguntas que muitas vezes eu me faço e que eu pretendo até falando trazendo urbanistas aqui no programa e extraindo muito do conteúdo que tem, né? Eu já estudei alguns artigos no portal Escala Humana, tem muita coisa rica ali, tem muitos participantes, inclusive do Escala Humana, que a gente pode conversar. Já fica, inclusive, o convite para os ouvintes e que seguem já o Escala Humana e o Alexandre, de que poderão ser convidados aqui dentro do nosso contexto. Vai ser riquíssimo trazer, aí vem, né? Trazer o passado ou trazer a abordagem, a conclusão que a pessoa já teve dentro de um contexto novo que nós possamos estar debatendo aqui, né? Eu acho que tu disse uma coisa importantíssima, Rafael, que é a questão de não desprezar o progresso. Ninguém está fazendo aqui uma ode contra o progresso. Sim. Não é nada disso, mas nós termos essa visão que, sim, o progresso tem que existir, e como de fato ele existe, mas tem que vir acompanhado do planejamento, né? Claro. Tem que ter um planejamento em todos os âmbitos, porque senão descaracteriza as cidades. Alexandre, uma questão que eu gostaria de te perguntar. O portal Escala Humana, ele se restringe a esse canal digital ou ele é mais amplo? Como é que é essa interação com a comunidade, com tu falasse em outros profissionais também, não só os arquitetos? Como é que é essa tua interação? Rafael, a gente sempre viu essa questão com muito cuidado e muita atenção. Não dá para ficar só no ambiente virtual, não dá para ficar só na internet. A vida ainda ela acontece no olho, né? No contato das pessoas. Isso que faz as cidades acontecerem. Então a gente participa, promove, produz, coproduz eventos, né, de arquitetura, de urbanismo, ajudamos a organizar, estamos presentes, fazemos a transmissão, a divulgação, sempre que possível, para podermos nos aproximar da comunidade, que eu acho que é aí onde se vive na prática. Né? E eu sei também, Rafael, que isso também, esse propósito, está no DNA desse novo projeto. Eu também gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso daí, dessas ações. Eu acho, aliás, que o projeto em ele nasceu dessa ideia de aproximação. Isso, sem dúvida. Esse projeto nasceu, foi idealizado pela Bueno Produções, né, pela Priscila Bueno, de realizarmos, tendo como guarda-chuva o mercado imobiliário, né, mas especificando experiências, tecnologias, cases e empreendedores para que ele levasse a um público em alguma das regiões planejadas pelo nosso projeto, ou seja, regiões turísticas, regiões com alguma, digamos assim, com algum lastro de vínculo de crescimento sustentável, mesmo que não seja um turismo, digamos, um turismo mais claro, mais evidente para as pessoas, mas que sejam locais que chamem a atenção do público para alguma questão, né? Seja por uma questão natureza, geografia, um centro tecnológico, né, praias, serras, né? Porque que haja locais que hajam uma vinculação e uma interação, ou seja, um convite para que o mercado imobiliário ali se desenvolva, né? E que busque a identificação do DNA local e se digamos assim, e se qualifique, né? Então a gente tem isso, né? Então quando a Priscila e eu conversamos sobre alguns locais, obviamente que veio à tona o Litoral Norte, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, o Vale dos Vinhedos,
Porto Alegre no que diz respeito ao centro histórico, então a característica do centro histórico. Então, não é exatamente, no caso de Porto Alegre, um bom exemplo, não é porque é Porto Alegre, mas sim é o elemento específico do centro histórico, né? Então, litoral, não é porque nós estamos na praia, né? No litoral, mas algumas características construtivas lá existentes, né? Onde a gente gosta muito de falar da questão dos condomínios, né? O Vale dos Vinhedos, não porque estaríamos no meio dos vinhos, não, mas é que é um turismo específico. Sim. É um turismo dentro de um segmento, dentro de um nicho, onde a arquitetura também tem suas nuances em relação a isso, porque tudo, quando a gente fala em turismo, a gente faz um paralelo à rede hoteleira. Sim. Então, é legal porque tem alguns lugares que o comportamento dos imóveis destoa completamente e tem locais que ficam espelhando o próprio comportamento hoteleiro. Então, essa diversidade é legal. Então, a Serra tem isso. Serra Catarinense, pelo aspecto de que tem lugares que estão sendo descobertos, né? Estão sendo descortinados. Região de Urubici, né? Que é fantástica. E aí vai embora. E teremos muitos programas aí para abordar aí dentro aí desse contexto todo aí do portal Escala Humana. Aí a gente sabe que o Rio Grande do Sul, aliás, o Brasil inteiro, ele é repleto desse tipo de exemplo, né? Dessa identificação e ligação da arquitetura com o turismo, com o mercado imobiliário, com a história da própria cidade. Então, acho que as escolhas de vocês estão sendo muito certeiras e, com certeza, também teremos um leque muito grande de opções, né? E por exemplo, um evento que nós estamos planejando vinculado a condomínios, né? A construção de casas, que pode se materializar no nosso litoral, né? No litoral norte, como nas serras, porque nós estamos falando das construções das casas dentro de um ecossistema de condomínio. Então, a ideia é, muitas vezes, um palestrante que traga uma experiência de alguma região da Europa, que traga alguma experiência de alguma região dos Estados Unidos, né? Famílias, né? Acho que esse é um exemplo interessante. Famílias que já planejaram uma ida para Disney, né? Se hospedando em Orlando, por exemplo, né? Ou que pretendam fazer isso. Até fica o meu convite aqui. As pessoas podem reservar hotéis, como elas podem reservar casas, né? Orlando, por exemplo, é um mar, né? É um mar de oportunidades, de opções dentro de plataformas de locação, né? Portais de locação. São condomínios que foram concebidos apenas para isso. Sim. E foram absorvidos pelo mercado apenas para isso. Né? E quase que casas decoradas para brasileiros. Quer dizer, a questão do nicho. Né? Sim. E temos, né? Eu sei porque pessoalmente, a gente andou estudando isso não faz muito tempo. Aí tu vai nos inúmeros canais, né? E existem pessoas que dão dicas de viagens e assim por diante. Mas logo tu chega na arquitetura, logo tu chega nas casas. Sim. Né? Aí tu faz os comparativos, as distâncias e como funcionam. Então eu chamo de solos criados. Organicamente, para aquela comunidade que lá mora, por exemplo, em Orlando, aquele espaço, aqueles novos terrenos, aquelas áreas gigantes que foram destinadas para condomínios, de nada tem uma interação com a cidade. Sim. Aquela interação daquele convívio, daquele consumo, é por outro lado. São lá em função dos parques. Sim. Então é quase que pegar um avião no Salgado Filho, no caso aqui de Porto Alegre, que estamos falando, né? Sendo um voo direto ou não, descendo em Orlando ou não, dos parques para essas casas, de repente curtindo uma vida de americano, digamos uma vida de americano mais Nutella, digamos assim. Então tu vai passar no supermercado, vai no mercado, mas tu vai fazer essa interação, tu não vai vivenciar a cidade. E eu acho que isso
não é exatamente o norte do nosso programa. A gente quer justamente ter essa interação com as cidades. No caso de Porto Alegre, por exemplo, vem um case que a gente vai abordar muito aqui nos nossos episódios, que é a questão da competitividade das cidades. Né? Porto Alegre, hoje, ela está voltando, está tentando se estruturar de novo para ser um player de turismo. Né? Para que as pessoas que desçam no Salgado Filho, antes muitas vezes de alugarem um carro, ir para a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, Litoral Norte, Litoral de Santa Catarina, a exemplo que nós recém falamos, né? O porquê também de nós estarmos fazendo os programas nesses locais, ao invés de elas fazerem isso, que elas permaneçam em Porto Alegre e entendam também o contexto cultural e gastronômico e turismo que aqui existe, né? Ter essa interação. E o turismo, ele enriquece muito o mercado imobiliário, né? E isso nós vamos abordar muito aqui nos programas. O turismo, a gastronomia e a cultura, né? Junto no mercado imobiliário. Né? Tu sabe que uma expressão que eu sempre escutei a vida inteira, que começando ali na construção civil, ela é um termômetro do país, da economia, né? Um dos termômetros. E eu acho que isso, por extensão, chega ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele sofre impacto tanto de uma política financeira quanto da própria política, né, de indicadores econômicos, mas ele também se modifica através das modificações que ocorrem na própria sociedade, né, Rafael? Sim, a cidade ela é dinâmica, né? Vamos usar o exemplo do centro histórico. Né? Eu gosto muito de falar de Porto Alegre, e eu estive recentemente em Santos falando de Porto Alegre, e estive também em Recife falando de Porto Alegre. 2 cases que nós também abordaremos aqui nos programas seguintes aí. Tá? Isso é a questão de reintegrar áreas degradadas e, nesses 2 casos específicos, na comparação com Porto Alegre, a questão do cais, né? Da área portuária. Mas por que eu gosto muito de falar de Porto Alegre? Não só por eu ser um entusiasta e um grande leitor do passado da cidade, e essa minha leitura ela sempre diz respeito à questão urbana, né? Por que eu gosto? Porque eu uso muitas vezes a expressão não centro histórico, eu uso a expressão cidade antiga, Porto Alegre de outra hora. Por quê? Porque o que é o nosso centro histórico hoje? Foi a cidade do passado. Nós tínhamos um ecossistema ali completo. Sim. Aí que vem essa expressão shopping a céu aberto. Porque ao longo de um bom período de tempo, aquele crescimento e aqueles ajustes eles se deram de forma orgânica. Evidentemente que as cidades crescendo, elas se expandindo, mais variáveis foram acontecendo. E aí também surgimento dos veículos, reenquadramento dos planos diretores, número de vagas nas garagens, qualificação ou não. Tanto é que tem cidades que se qualificaram melhor nessa questão de mobilidade urbana vinculado ao transporte coletivo. Né? Umas surfaram a questão do metrô. Então, a própria geografia também, né? Porto Alegre também tem tem suas dificuldades, como outras cidades também têm até dificuldades maiores que Porto Alegre, mas enfim. Então há esse dinamismo. Mas as cidades elas vão se transformando, né? E as pessoas elas também vão mudando seus hábitos de consumo. Então as cidades elas vão, obviamente, refletindo muito o que elas procuram, o que elas idealizam, e o que é construído é voltado a esta tendência de consumo, né? Bom, vamos aproveitar então e mandar um abraço para a nossa querida Priscila Bueno, que costurou tudo isso aqui, né? Priscila da Bueno Produções e Experiências. A gente está indo quase para o final, Rafael, e vamos retomar a questão mais filosófica, digamos assim, do nosso projeto aqui. O que a gente espera em deixar como legado, Rafael, com o podcast? O que a gente... de que forma a gente espera que as pessoas recebam e o que a gente espera deixar? Eu acho que a principal é a provocação para que o mercado imobiliário ele siga
pensando fora da caixa. Certo. Tá? E que esse pensamento fora da caixa possa se dar, se espelhar ou se fortificar dentro de um ecossistema de negócios, né? Dentro de um convívio entre mais pessoas, né? Entre uma troca de informações, tecnologias e conhecimento, né? Para que esse mercado ele possa trabalhar, até mesmo, eu digo, às vezes é pesado essa palavra que eu vou usar, mas até se sustentar para poder apresentar bons resultados, inclusive trabalhando com custos menores, né? Quase que em alguns casos sobrevivendo, digamos assim, se reinventando, né? Das dificuldades, buscando alternativas, né? Da soma de energia com outras pessoas, buscando ideias novas, né? Um bom exemplo não adianta um prédio ser construído apenas por um engenheiro, não adianta um prédio ser construído apenas por um arquiteto, não adianta uma casa ser só apenas idealizada dentro de um viés comercial, no caso de uma imobiliária. Há necessidade dessa sinergia. E hoje a gente vê quanto a biofilia é importante. Sim. A gente vê arquitetos especializados, paisagistas especializados, a gente vê profissionais cada vez mais buscando um foco personalizado. E isso talvez seja a principal marca do nosso projeto. Mostrar que as pessoas elas podem cada vez mais se personalizar. E isso não significa que elas estarão abrindo mão de outras coisas que elas estejam fazendo, que elas estavam acostumadas a fazer, correndo o risco de perder mercado. Pelo contrário, é na especialização que elas vão ganhar mercado e que elas vão conseguir se sustentar melhor e que elas vão conseguir se integrar melhor com esse mecanismo, esse ecossistema, e por isso que a gente idealizou a Real Client e por isso que a Real Client junto com a Bueno Produções está neste projeto aí e por isso também que escolheu o canal aí do portal Escala Humana para desenvolver e já iniciarmos dentro desse episódio número 1. Muito bem. Rafael, eu, da minha parte, fico muito lisonjeado pela escolha. Eu acho que é o reflexo de um trabalho sério, que se identifica muito com o teu trabalho também, e essa preocupação que nós temos em trazer as informações, em fazer com que o mercado se desenvolva de uma maneira sadia, planejada, mantendo os pés no passado, mas tendo um olhar muito grande para o futuro e Sim. caminhando isso lado a lado, né? Então, muito obrigado pela escolha, sucesso para esse nosso projeto, avisando você que está nos acompanhando aqui nesse nosso projeto início, né? Primeiro episódio piloto, que a partir desse episódio em frente, Rafael vai ser o apresentador, o hoster do nosso podcast, e com certeza vai trazer para você aqui entrevistas e participações de grande qualidade e de muita relevância. Rafael Padoim Nenê, muitíssimo obrigado, sucesso aí nesse novo projeto, teremos aí uma longa estrada pela frente. Nós que agradecemos. Um abraço, Alexandre.